Oi gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou mostrar como fazer o meio ponto alto e o ponto baixíssimo no crochê. Eu comecei fazendo a minha amostra já com as correntinhas de base, então se vocês não sabem como fazer essa parte das correntinhas, vocês podem assistir o vídeo que eu vou deixar o link aqui no box de informações para vocês. Para tecer essa amostra, eu estou utilizando o fio barroco número 4 da Círculo e a agulha de crochê 3,5 milímetros. Para começar a carreira, eu vou fazer o primeiro meio ponto alto, tecendo duas correntinhas. Então, eu vou segurar o último ponto, a última correntinha que eu fiz, e vou fazer agora duas correntinhas. Agora eu vou dar uma laçada e eu vou introduzir a minha agulha nessa correntinha de base que eu tô segurando aqui com o meu dedo. Então, eu vou passar a minha agulha por dentro dessa correntinha, vou puxar uma laçada e vou ficar com 3 pontos na minha agulha. Agora eu vou puxar outra laçada e vou passar por dentro desses 3 pontos, fazendo aqui o meu segundo meio ponto alto da carreira. A partir de agora, eu sigo fazendo uma laçada na agulha, introduzindo a agulha na próxima correntinha de base, puxo uma laçada, fico com 3 pontos na agulha e puxo outra laçada por dentro dos 3 pontos da agulha. Então, é só seguir fazendo isso até completar a quantidade necessária de meio ponto alto no trabalho de vocês. Então, eu dou a laçada na agulha, introduzo a agulha na próxima correntinha de base, puxo a laçada e com outra laçada eu passo por dentro dos 3 pontos que estão na agulha. De novo, dou uma laçada, introduzo dentro da próxima correntinha de base, puxo uma laçada, fico com 3 pontos na minha agulha e com uma laçada eu passo por dentro dos 3 pontos. Uma laçada, próxima correntinha de base, puxo uma laçada, 3 pontos na agulha, passo uma laçada por dentro dos 3 pontos. Então, agora é só praticar esse passo a passo e utilizar ele nos trabalhos necessários para vocês. Eu segui tecendo em meio ponto alto até finalizar as minhas correntinhas de base, e para seguir tecendo em meio ponto alto durante o restante do trabalho, eu vou virar a minha amostra para o outro lado, e para começar a carreira seguinte, eu também inicio fazendo duas correntinhas. Então, essas duas correntinhas vão representar o primeiro meio ponto alto. Para fazer o meio ponto alto seguinte, eu vou dar uma laçada na agulha e vou introduzir a agulha na cabecinha do próximo ponto. Puxo a laçada e passo outra laçada por dentro dos 3 pontos que estavam na agulha. Então, de novo, eu dou uma laçada e vou introduzir a agulha dentro da cabecinha do próximo ponto. Vou ficar com 3 pontos e passo outra laçada para fechar esses 3 pontos, formando outro meio ponto alto. Então, eu sempre vou cuidar para dar uma laçadinha e introduzir a agulha, deixando 2 fiozinhos assim para cima, ó. Fazendo o trabalho dessa maneira, a peça fica com mais firmeza. Dependendo do trabalho que vocês quiserem fazer, do detalhe que vocês quiserem dar ao trabalho, vocês podem dar a laçada e pegar apenas a perninha da frente aqui do ponto, ou a perninha de trás do ponto. Então, isso vai variar conforme o detalhe que vocês quiserem fazer. Conforme vocês podem ver, pegando somente a perninha de trás, ó, acaba levantando um pouquinho e fica um buraquinho maior, ó, diferente aqui dos outros que ficam mais próximos da carreira anterior. Às vezes eu utilizo de pegar só uma perninha do ponto, mas normalmente eu pego as 2 perninhas. Ó, sempre cuidando para fazer dessa maneira. Então, é só continuar tecendo conforme a necessidade do trabalho de vocês.
Eu finalizei a segunda carreira de meio ponto alto e aqui vocês conseguem perceber melhor o resultado de como vai ficando o resultado do ponto. Agora que eu ensinei para vocês essa parte da aula, eu vou passar para o ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo é utilizado principalmente para fazer acabamentos, quando a gente precisa caminhar sobre um determinado pedaço da peça para formar um acabamento e também para unir duas extremidades. Então, quando a gente está trabalhando, por exemplo, em carreiras circulares, a gente utiliza o ponto baixíssimo para fazer a emenda das duas pontas. Então, eu teci algumas correntinhas aqui, eu vou mostrar para vocês em primeira parte como fazer a emenda das duas pontas utilizando o ponto baixíssimo. Então, eu tô com um pontinho aqui na agulha e eu vou introduzir a minha agulha dentro do primeiro pontinho da primeira correntinha que eu teci. Vou puxar uma laçadinha passando por dentro dessa primeira correntinha. E eu puxo essa mesma laçadinha por dentro do ponto que já estava na minha agulha. E isso é um ponto baixíssimo. Então, quando a gente vai fechar o círculo, a gente utiliza o ponto baixíssimo. E para caminhar sobre os pontos, a gente vai fazendo da seguinte maneira, ó. A gente vai introduzir a agulha dentro do ponto, dentro da correntinha, vai puxar uma laçadinha e vai passar direto por dentro do ponto que já estava na agulha. Então, como vocês podem ver, ó, mal aparece e é como se a gente estivesse fazendo uma correntinha. Então, de novo, aqui eu vou introduzir a agulha dentro da correntinha de base, vou puxar uma laçadinha e passo essa laçadinha por dentro do ponto que já estava na minha agulha. Introduzo no próximo ponto, na próxima correntinha de base, puxo a laçadinha e passo direto ela por dentro do ponto que estava na minha agulha. Introduzo na próxima correntinha, puxo uma laçadinha e passo essa laçada por dentro do ponto que já estava na minha agulha. E assim a gente vai formando o ponto baixíssimo. Dificilmente a gente vai ter algum trabalho em que a gente faça uma carreira inteira em pontos baixíssimos, mas eu fiz nessa amostra para mostrar para vocês como fica o resultado desse pontinho. E para finalizar a carreira eu também vou fazer um ponto baixíssimo para unir o final no início da carreira. Então eu vou introduzir a minha agulha dentro do ponto baixíssimo que eu fiz para iniciar essa carreira. Vou puxar uma laçadinha por dentro dele e vou passar por dentro do ponto que já estava na minha agulha, fechando aqui a carreira. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e que ela tenha sido útil para vocês. Quem gostou, por favor, comenta aqui embaixo para me dizer o que acharam e lembra de compartilhar esse vídeo nas redes sociais para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Um beijo enorme para vocês e a gente se vê na próxima aula. Tchauzinho!